Em meio ao luxo das mansões de um dos homens mais ricos do Oriente Médio, a solidão se tornava sua única companhia. Ricardo Mansur, um magnata brasileiro que havia feito fortuna em Dubai, era conhecido por sua frieza e perfeccionismo. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: iates, carros raros, coberturas que tocavam o céu. Mas o que ele não conseguia comprar era o amor. 30 mulheres haviam passado por sua vida nos últimos anos, todas deslumbradas com o poder e o brilho, mas nenhuma ficou por quem ele realmente era. Até que, de volta ao Brasil, em um simples hotel do Rio de Janeiro, Ricardo conheceu alguém que mudaria tudo: uma faxineira chamada Helena. O que começou como um encontro improvável, logo se tornaria uma história que desafiaria o orgulho, o preconceito e a própria essência do que significa amar de verdade. Antes de começar essa história emocionante, inscreva-se no canal e prepare-se para sentir cada detalhe dessa jornada de transformação e humanidade. Ricardo chegou ao Brasil em silêncio. Nenhum jornalista soube da sua chegada. Nenhum amigo íntimo o recebeu no aeroporto. Pela primeira vez em muitos anos, ele queria desaparecer. Depois de uma sequência de desilusões, em que mulheres lindas e influentes o deixaram assim que descobriram que seu coração era mais frágil do que sua conta bancária era robusta, Ricardo decidiu se esconder em um hotel simples, na zona sul do Rio de Janeiro. Dizia a si mesmo que era apenas por alguns dias, até reorganizar a cabeça, mas algo nele já pressentia que aquela viagem seria o início de algo maior. O homem que um dia dominou os negócios do petróleo agora caminhava pelos corredores estreitos de um prédio antigo, onde o cheiro de café fresco e produtos de limpeza o lembravam da infância que ele tentava esquecer. Foi ali, no quarto 304, que Helena entrou pela primeira vez em sua vida. Ela empurrava o carrinho de limpeza com movimentos firmes, vestida com o uniforme azul claro e um lenço branco amarrado na cabeça. Seus olhos castanhos tinham um brilho curioso, mas o sorriso era contido, como o de quem aprendeu cedo a não esperar muito da vida. Ricardo estava distraído, observando o mar pela janela, quando ouviu a voz dela pedir licença para trocar as toalhas. Ele respondeu com um simples "claro", sem sequer olhar. Mas algo naquela voz, suave, real, diferente de todas as vozes que o cercavam há anos, o fez virar. Por um segundo, o magnata e a faxineira se olharam em silêncio. Nos dias seguintes, aquele breve encontro virou rotina. Helena entrava todos os dias para arrumar o quarto, e Ricardo, que antes mal notava a presença de qualquer funcionário, passou a reparar em cada gesto dela. Como ela cantava baixinho enquanto limpava, como ajeitava as flores do vaso sem pressa, como olhava o mar pela janela, sonhando. Havia nela uma tranquilidade que ele não conhecia, uma paz que não se podia comprar. Curioso, Ricardo começou a puxar conversa, primeiro sobre coisas banais, depois sobre a vida. Descobriu que Helena era mãe solo, que havia criado o filho sozinha depois que o marido desapareceu e que trabalhava em 2 empregos para pagar o cursinho do menino. Ricardo, acostumado a mulheres que falavam de viagens e joias, se viu hipnotizado por uma mulher que falava de coragem, fé e cansaço. Ele começou a deixar pequenos bilhetes de agradecimento sobre o criado mudo, com gorjetas generosas, mas ela nunca aceitava. "Meu trabalho já é pago, senhor", dizia com firmeza. Aquilo o desarmava. Pela primeira vez, alguém não queria nada dele, nada além de respeito. Naquela noite, sozinho, Ricardo percebeu algo que o assustou. Ele estava pensando nela mais do que deveria. O homem que jurava não se envolver novamente estava, aos poucos, se apaixonando por uma mulher que vivia em um mundo completamente diferente do seu. E pela primeira vez, ele não sabia se isso era um erro ou sua única chance de se encontrar de verdade. Ricardo começou a criar motivos para cruzar com Helena pelos corredores do hotel. Descia para o café da manhã, nos horários em que sabia que ela estaria limpando o saguão, fingia ler o jornal enquanto a observava de longe. Ela, atenta, percebia o olhar, mas fingia não notar. Sabia reconhecer o tipo de homem que ele era. Rico, elegante, acostumado a ter o que quisesse. E ainda assim, algo nele a deixava intrigada. Não era o terno caro, nem o relógio suíço,
mas a maneira como ele olhava, como quem buscava algo que não sabia nomear. Um dia, quando a chuva desabou forte sobre o rio, o elevador travou entre 2 andares. Lá estavam eles, sozinhos, presos por quase 1 hora. O silêncio parecia gritar, até que Ricardo, nervoso, soltou uma risada. Nunca imaginei que ficaria preso num elevador com alguém tão calma, disse ele. Helena respondeu apenas, a vida já me prendeu em lugares piores. E sorriu. Aquela resposta ficou ecoando na mente dele. Nos dias seguintes, Ricardo começou a falar mais. Contou aos poucos parte de sua história, sem revelar quem realmente era. Disse apenas que havia morado fora, que estava cansado da superficialidade das pessoas e que buscava paz. Helena escutava sem interromper, com o olhar firme e o coração leve. Ela também falava, mas sempre pouco. Contava sobre o filho, Caio, um adolescente de 15 anos apaixonado por futebol e com o sonho de cursar engenharia. Contava das madrugadas de ônibus, do medo da violência e da vontade de ver o filho vencer. Quanto mais ouvia, mais Ricardo se via despido da própria arrogância. Uma tarde, ele a convidou para tomar um café na lanchonete em frente ao hotel. Helena hesitou, mas aceitou. Sentaram-se na mesa mais discreta, entre o cheiro de pão de queijo e o barulho da chuva fina. Foi ali que ele, sem pensar, revelou seu nome completo. Ricardo Mansur. O mesmo que aparecia nas revistas de negócios, dono de empresas milionárias. Helena congelou. Você está brincando comigo? Perguntou desconfiada. Ele negou, sério, e explicou que tinha voltado ao Brasil para tentar recomeçar longe dos holofotes. Ela abaixou os olhos em silêncio. Então por que falar comigo? Murmurou. Ricardo respirou fundo e respondeu. Porque você é a única pessoa que me olha sem ver o dinheiro primeiro. Naquela noite, Helena não dormiu. Tudo nela gritava que devia se afastar, mas algo dentro sussurrava que aquele homem estava dizendo a verdade. Ela via a solidão por trás do olhar dele, a tristeza escondida no sorriso contido. No dia seguinte, voltou ao trabalho fingindo normalidade. Ricardo, porém, percebeu a distância. Em vez de insistir, deixou um bilhete simples sobre a mesa. Não quero te assustar, só quero te conhecer de verdade. Foi o início de um laço silencioso. Um vínculo que crescia nas entrelinhas, nos olhares demorados e nas palavras que não precisavam ser ditas. O magnata e a faxineira já não eram mais 2 mundos distantes, eram 2 almas cansadas, tentando de alguma forma se curar uma na outra. Os dias seguintes trouxeram uma tensão diferente ao ar. Helena já não conseguia negar o que sentia, mesmo tentando. Cada vez que entrava no quarto de Ricardo, o coração acelerava. Havia algo nele que a atraía. Não o poder, não a fama, mas a vulnerabilidade. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais humano. Passava horas conversando com os funcionários do hotel, perguntando sobre suas vidas, algo impensável para o homem que costumava ser servido em bandejas de prata. Helena o observava de longe, com um misto de admiração e medo. Sabia que, se permitisse, poderia se machucar. Já tinha se ferido antes, mas Ricardo era diferente, e talvez perigoso justamente por isso. Numa manhã de sábado, ele a esperou na porta do hotel. Vestia roupas simples, o olhar sereno. Vem comigo, disse apenas. Helena hesitou, mas a curiosidade venceu. Entraram num carro modesto que ele alugara e seguiram em direção à favela onde ela morava. No caminho conversaram pouco. Quando chegaram, Ricardo ficou em silêncio diante da casa simples de alvenaria, pintada com tinta gasta. Helena o observava, apreensiva. Aqui é a minha vida, Ricardo. É aqui que eu aprendi o que é lutar. Ele sorriu, emocionado. É aqui que eu tô aprendendo o que é viver. Dentro da casa, Caio, o filho dela, olhou desconfiado para o visitante elegante. Helena o apresentou com naturalidade, e Ricardo, com humildade, se abaixou para apertar a mão do garoto. Sou amigo da sua mãe. Ela me contou que você gosta de futebol. Em minutos, estavam conversando como velhos conhecidos. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ouvir o menino falar dos sonhos que tinha,
e das dificuldades que enfrentava. Pela primeira vez em anos, ele sentiu vontade de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Mais tarde, quando o sol se punha sobre as lajes, Ricardo e Helena sentaram-se na calçada, observando as crianças jogando bola. "Você não deveria estar aqui", ela disse, com um sorriso cansado. "Você não pertence a esse mundo." Ele olhou para o horizonte e respondeu: "Talvez seja justamente por isso que eu precise dele." O vento soprou leve e, naquele instante, algo mudou entre eles. Um silêncio cheio de significado, um reconhecimento mútuo de que a vida podia ser diferente. Nos dias que se seguiram, Helena tentou manter distância. Tinha medo de acreditar que alguém como ele poderia amá-la. Mas Ricardo não desistia. Passava pelo hotel com flores simples compradas na feira, sempre dizendo que eram só para alegrar o dia dela. E pouco a pouco, ela começou a deixar o coração se abrir. Certa tarde, ele a convidou para caminhar na praia. O céu estava alaranjado, o mar calmo. Helena contou histórias da infância. Ricardo de seus fracassos. Quando as mãos se tocaram pela primeira vez, foi sem pressa, sem promessa, apenas verdade. O toque era suave, mas trazia um peso que nenhum dos dois sabia explicar. Era o início de algo que não cabia mais nos limites do improvável. Ali, entre a areia e o som das ondas, o magnata e a faxineira se encontraram. Não como opostos, mas como iguais. Dois corações despidos de tudo, menos da vontade de amar. Ricardo e Helena começaram a viver uma rotina secreta, feita de encontros discretos e conversas longas. Ele passava cada vez menos tempo cuidando dos negócios e mais tempo ao lado dela, descobrindo um mundo que nunca havia olhado com atenção. Aprendeu o valor de um almoço simples, de uma risada sincera, de um abraço sem segundas intenções. Helena, por sua vez, tentava entender por que aquele homem, dono de uma fortuna incalculável, parecia tão à vontade sentando-se no chão da cozinha, ajudando-a a descascar batatas. "Você não precisa fazer isso", ela dizia envergonhada. Ele apenas sorria. "Talvez eu precise mais do que você imagina", mas a felicidade dos dois não passava despercebida. No hotel, os comentários começaram a circular. Alguns funcionários cochichavam que Helena tinha fisgado um estrangeiro milionário. Outros zombavam, dizendo que ele logo se cansaria dela. Helena tentava ignorar, mas as palavras pesavam. Quando o gerente a chamou para conversar, avisando que a imagem do hotel estava em risco, ela sentiu o chão sumir. Foi então que decidiu se afastar. Naquela noite, deixou um bilhete no quarto de Ricardo. "Obrigado por tudo, mas o nosso mundo não se encaixa. Cuide-se." Ao encontrar o bilhete, Ricardo sentiu uma dor que há muito tempo não sentia. Uma dor real, humana. Pegou o carro e dirigiu pelas ruas do Rio como um homem perdido. Chegou à casa dela tarde da noite, batendo na porta com desespero. Helena apareceu, surpresa com o olhar marejado. "Por que você veio?" perguntou. Ele respondeu com a voz trêmula. "Porque pela primeira vez, eu não quero fugir. Eu quero ficar com você." As lágrimas vieram silenciosas, antes do abraço que parecia selar algo maior que as diferenças. Nos dias seguintes, Ricardo fez algo impensável. Anunciou publicamente que iria vender parte de suas empresas para abrir um instituto social no Brasil. Disse à imprensa que queria retribuir ao país o que a vida lhe deu de sobra. Quando os jornalistas perguntaram se havia alguém especial por trás dessa decisão, ele apenas sorriu e respondeu: "Sim, alguém que me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela oferece." Helena, assistindo à entrevista pela televisão, chorou em silêncio. Não pelas palavras, mas porque, pela primeira vez, sentiu que alguém havia de verdade. Ricardo, o homem que havia sido rejeitado por 30 mulheres, agora encontrava o amor onde menos esperava, em uma mulher que limpava o chão, mas que tinha o dom de limpar também a alma dele. E assim, o magnata e a faxineira começaram um novo capítulo, sem mansões, sem luxo, mas com tudo o que sempre faltou: verdade. O tempo passou, e a vida dos dois começou a se entrelaçar de forma definitiva. Ricardo cumpriu o que prometeu. Vendeu parte de suas ações e investiu o dinheiro na criação do Instituto Horizonte,
um projeto voltado à formação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Helena foi a primeira a integrar a equipe, responsável por coordenar as ações de limpeza e manutenção. Mas com o tempo, Ricardo percebeu que ela tinha algo muito maior a oferecer. Seu jeito humano, sua empatia natural e a força com que lidava com as pessoas a tornaram uma referência entre os voluntários. Em poucos meses, ela se transformou na alma do projeto. Ricardo, acostumado a liderar com números e metas, começou a aprender a liderar com o coração. Nas reuniões já não falava de lucro, mas de propósito. Nos eventos, já não era o homem de terno impecável, e sim o homem que pegava na mão das pessoas e olhava nos olhos. Helena o observava com admiração crescente, mas também com medo. Sabia que a exposição podia trazer problemas, e trouxe. Em pouco tempo, revistas e sites começaram a publicar matérias sensacionalistas. Magnata do Dubai abandona fortuna por faxineira brasileira. As manchetes vinham acompanhadas de fotos tiradas às escondidas, manchetes distorcidas e comentários cruéis. Helena, assustada, pediu a Ricardo que se afastasse. "Eu não quero ser motivo de vergonha para você", disse chorando. Mas ele foi firme. "Vergonha é viver uma vida vazia, Helena, e eu já vivi demais assim." Apesar das palavras, o cerco da mídia os forçou a se esconderem por um tempo. Ricardo levou Helena e o filho para uma casa isolada em Paraty, onde poderiam respirar longe das câmeras. Lá, cercados pela natureza e pelo som do mar, encontraram a paz que tanto buscavam. As noites eram longas e tranquilas. Ricardo cozinhava, desastrado, mas dedicado, enquanto Helena ria das tentativas dele de acertar o ponto do arroz. Caio, o filho dela, se apegou a Ricardo de forma inesperada. Começou a chamá-lo de tio e, aos poucos, passou a confiar nele como figura paterna. Ricardo sentia algo novo brotar dentro de si, uma sensação de pertencimento, de lar. Ele, que sempre viveu cercado de luxo, descobria o valor das pequenas coisas. Um jantar simples, uma conversa despretensiosa, o som da chuva batendo no telhado. Certa noite, sob o brilho suave das estrelas, Ricardo segurou a mão de Helena e disse: "Você me salvou de mim mesmo. Antes de você eu era só um homem cheio de dinheiro e vazio de alma." Ela sorriu emocionada e respondeu: "Eu só te mostrei que o amor não tem preço. O resto foi você quem aprendeu." Na manhã seguinte, Ricardo escreveu uma carta para si mesmo, que guardou na gaveta do quarto. Um homem não é definido pelo que tem, mas por quem ele escolhe amar. Essa frase se tornaria, anos depois, o lema do Instituto Horizonte, e a marca de uma transformação que mudaria não só a vida deles, mas a de centenas de pessoas em todo o país. 2 anos se passaram desde o início daquela história improvável. O Instituto Horizonte já havia se tornado uma referência nacional, ajudando centenas de jovens a encontrar emprego, estudar e acreditar em si mesmos. Ricardo, agora visto com outros olhos pela imprensa, era reconhecido não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como um homem transformado. Nas entrevistas, ele nunca deixava de mencionar o nome de Helena, embora ela continuasse discreta, fugindo dos holofotes. "Ela é o coração de tudo isso", dizia sempre, com um brilho nos olhos que denunciava algo mais profundo do que qualquer discurso. Helena, por sua vez, seguia firme, mas carregava um medo silencioso, o de perder aquele amor para o mundo que ele havia deixado para trás. Às vezes, quando via Ricardo em eventos ou reuniões com políticos e investidores, sentia o peso da distância entre eles. Ainda que ele a amasse com sinceridade, havia dias em que ela se perguntava se o destino não acabaria separando os dois. "Você nasceu para esse mundo grande, Ricardo. Eu para esse pequeno aqui", dizia em voz baixa, como se quisesse se convencer. Ele, ao ouvir, a abraçava forte e respondia: "O mundo só é grande quando a gente está sozinho, e eu não estou mais. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o amor verdadeiro." Em uma manhã chuvosa, Ricardo sofreu um grave acidente de carro na estrada que ligava Paraty ao Rio. O noticiário explodiu em segundos. Empresário e filantropo Ricardo Mansur sofre acidente grave. Helena correu para o hospital com o coração em pedaços. Encontrou-o inconsciente, entubado,
o rosto pálido, cercado por máquinas. Ficou ao lado dele por dias, sem dormir, segurando sua mão e sussurrando promessas que ninguém mais ouvia. Você me ensinou a acreditar no impossível, Ricardo. Agora é sua vez de acreditar. Durante aquele tempo, Helena lembrou-se de tudo o que haviam vivido. O primeiro olhar, o elevador preso, o café simples, o bilhete deixado sobre o criado mudo. Cada lembrança era uma chama, mantendo-a de pé. Caio também estava ali, ao lado dela, dizendo que o tio Ricardo não iria desistir. Depois de uma semana de angústia, o milagre aconteceu. Ricardo abriu os olhos. A primeira pessoa que ele viu foi Helena, e o primeiro gesto foi apertar a mão dela. As lágrimas escorreram silenciosas. "Achei que te perderia", ela disse. Ele respondeu com a voz fraca, mas firme. "Você me fez querer ficar." Fez. A recuperação foi lenta, mas cheia de significados. Ricardo saiu do hospital mais decidido do que nunca a viver de forma simples e verdadeira. Deixou os negócios nas mãos de uma equipe de confiança e passou a se dedicar integralmente ao Instituto. Quando, meses depois, finalmente subiu ao palco de uma formatura de jovens bolsistas, fez um discurso que emocionou a todos. "A vida me deu uma segunda chance e ela veio disfarçada de amor." Na plateia, Helena chorava, não de tristeza, mas de gratidão. Ela sabia que o destino havia sido duro, mas justo. Afinal, aquele homem que um dia foi rejeitado por 30 mulheres, finalmente havia encontrado a única capaz de enxergar quem ele realmente era. Com o tempo, Ricardo e Helena se tornaram símbolos de algo maior do que uma simples história de amor. Tornaram-se prova viva de que o destino pode mudar quando o coração é sincero. O Instituto Horizonte cresceu, espalhando filiais por várias cidades do Brasil. Jovens que antes não viam saída, agora tinham oportunidade de estudar, trabalhar e sonhar. Em cada inauguração, Helena fazia questão de estar presente, não como a esposa do fundador, mas como alguém que conhecia de perto a luta de quem começa sem nada. Ricardo sempre observava de longe, com o mesmo olhar de encantamento que teve no dia em que ela entrou em seu quarto pela primeira vez, com o uniforme azul e o balde de limpeza nas mãos. Mas nem tudo era fácil. A fama inesperada trouxe curiosos, repórteres e até pessoas tentando tirar proveito do casal. Helena, com sua calma de sempre, dizia: "Deixa falarem, Ricardo. O que é de verdade sempre fala mais alto." E ele, com um sorriso sereno, respondia: "Você é o que há de mais verdadeiro em mim." Mesmo com o tempo, o amor entre eles não perdeu força. Ao contrário, amadureceu. Já não havia medo, apenas gratidão. A vida, que um dia os separou por mundos diferentes, agora os unia em propósito e compaixão. Certo dia, durante a celebração de 5 anos do Instituto, Ricardo preparou uma surpresa. Diante de centenas de pessoas, pegou o microfone e, olhando para Helena, disse: "Um dia eu tive tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas só fui completo quando encontrei quem me ensinou a amar sem esperar nada em troca." A plateia se levantou em aplausos. Emocionada, Helena subiu ao palco e Ricardo, de joelhos, pediu-a em casamento. Ela, rindo e chorando ao mesmo tempo, respondeu: "Já sou sua desde o primeiro dia que te vi com o olhar perdido na janela." O público explodiu em emoção. O casamento aconteceu meses depois, simples ao pôr do sol, na praia onde deram as mãos pela primeira vez. Caio, agora estudante de engenharia, foi o padrinho. Amigos, voluntários e jovens do Instituto estavam presentes. Não havia luxo, mas havia amor em cada detalhe. Nas flores colhidas por crianças, nas músicas tocadas por ex-alunos, nas lágrimas sinceras que escorriam de todos os rostos. Quando o sol se escondeu no horizonte, Ricardo olhou para Helena e disse: "Se tudo acabasse hoje, eu já teria vivido o suficiente, porque te amar me fez entender o que é ser humano." Ela sorriu e respondeu: "E eu aprendi que até um coração cansado pode recomeçar." Essa história não é sobre riqueza ou poder. É sobre redenção, humildade e amor verdadeiro. Aquele que nasce quando menos se espera e transforma até o mais frio dos corações. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que acredita no amor e comente a frase: "O amor verdadeiro não se compra, se constrói."
que não saia daqui. A próxima história vai te emocionar ainda mais.